do Senhor, meus irmãos. Podeis vos assentar, por favor? Enquanto isso, eu cumprimento aqueles que nos ouvem, nos assistem pela Web TV. Louvo a Deus por sua bondade e por sua misericórdia e pela oportunidade que nos dá de hoje poder falar aos irmãos um tema chamado Tudo tem o seu tempo determinado. Esse tema, eu já falei um pouquinho dele para os irmãos ali no ciclo de oração. E esse tema, como disse o pastor que me antecedeu, Deus colocou no meu coração, e eu até falei com o Joab, esse assunto eu já falei um pouco e não consigo encontrar outro. Mas eu entendo que quando a gente ora e pede a Deus uma mensagem para a igreja, é Ele o nosso Senhor e não nós os senhores de nós mesmos. Então, se Ele não deu outra mensagem, é porque esta é a mensagem para esta noite. Amém? Queria agradecer ao evangelista Zé Manuel, que aqui representa nossos pastores, pela confiança. Dizer, amados pastores, evangelistas e presbíteros, que qualquer um dos senhores poderiam estar aqui falando. Mas, como eu disse, tudo tem um tempo determinado. E nesta noite, aprove a Deus que fosse o tempo de eu falar. Eu transcrevi, ou copiei, os textos que eu queria citar nesta noite, para não ficar folheando a Bíblia, e porque eu gosto bastante dessa versão da Bíblia viva. Então eu gostaria de combinar com vocês, eu pedi para vocês sentarem, que é para vocês prestarem bastante atenção. Vou ler o texto base está em Eclesiastes, no capítulo 3, é uma leitura um pouco extensa, do verso 1 ao 14, por isso que eu fiz questão de vocês se sentarem. Diz assim o texto da Bíblia viva: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo para matar e tempo para curar, tempo para destruir e tempo para construir de novo, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para ficar triste e tempo para pular de alegria. Há tempo de espalhar pedras e também há o tempo de ajuntar as pedras. Há tempo de abraçar, porém existe um tempo de não se abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo para ficar quietos e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para afastar-se de amar. Tempo para a guerra e tempo para ficar em paz. O verso 9 diz assim: que vantagem tem o homem com todo o trabalho pesado que tanto lhe cansa? O 10 diz: vendo os vários tipos de trabalho que Deus deu aos homens, fiquei pensando nessa pergunta. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Por isso eu concluí que, primeiro, não há nada melhor para o homem do que se alegrar e gozar da vida enquanto puder. Segundo, que ele deve comer e beber e aproveitar o resultado do seu trabalho. Essas duas coisas são presentes de Deus. Também aprendi isto, que o que Deus faz é perfeito, não se pode tirar nem pôr. O que Deus quer é que o homem o respeite. Amém? Uma leitura que não precisava nem falar. Por isso que eu gosto dessa versão. Fica fácil de dizer alguma coisa, porque o simples ouvir desta leitura já nos faz pensar no conteúdo desta palavra. Queria começar destacando o versículo que diz: todas as coisas têm valor quando são feitas no tempo certo ou na hora certa. É o verso 11 da leitura que eu acabei de fazer. O comentarista aqui, ou o escritor, é Salomão, filho do rei Davi. A Bíblia diz que nos dias dele houve paz na terra
diferente dos dias do pai dele, que teve que batalhar muitas batalhas contra Golias, contra tantos exércitos. E este Salomão recebeu de Deus sabedoria, e com esta sabedoria que possuía, escreveu muitos provérbios, e escreveu também este livro, e citou todos estes tempos que eu acabei de ler para vocês. Ele começa dizendo que há um tempo para nascer. Eu estive dando uma olhada, e a gente sempre fala que a gestação dura 9 meses. Mas 9 meses é um tempo impreciso. Na verdade, ela dura de 38, de 36 a 40 semanas. Os antigos diziam que dura 10 luas. Hoje a gente quase não ouve mais falar isso, né? Ou 280 dias. Esse tempo de nascer, enquanto eu lia e pensava em que falar, Deus me trouxe ao coração que esse é um tempo que Deus dá principalmente para os pais, para os amigos, para os avós, porque durante todo este tempo, toda a família, principalmente do casal novo, né, que vai ter o primeiro filho, fica muito feliz, aguardando este tempo para nascer. Amém? Este tempo é uma bênção de Deus. Todos os que são pais já tiveram essa experiência, pais e mães, né? E os que não são ainda, fica aqui um conselho para que tenham, né, os seus filhos, para que possam viver este tempo para nascer. Porque, como eu disse, os pais é que aproveitam esse tempo. E se os filhos quiserem aproveitar, no tempo certo, devem tornar-se também pais. Amém? Ele continua dizendo que há tempo para morrer. Para mim, o maior presente que Deus me deu foi não me fazer conhecer o meu tempo para morrer. Seria muito triste para mim saber que amanhã eu partiria. Hoje eu estaria triste. Apesar de ter muita vontade de encontrar-me com Deus e saber que pode ser amanhã, todavia isso Ele não me revelou. Deuteronômios 29 diz que as coisas encobertas são para Deus, mas as coisas reveladas são para os homens e seus filhos. E eu louvo a Deus porque Ele não nos disse quando é o tempo de morrer. Uma coisa é certa, nós nascemos, nós temos um tempo dado por Deus. E um dia, se Jesus não voltar antes, nós iremos morrer. Na verdade, o nosso corpo irá morrer, mas nós passaremos desta vida para a vida eterna, para estarmos para sempre com aquele que nos comprou e nos resgatou. Existe, seguindo o texto ainda, um tempo para plantar e um tempo para colher. Muitos dos irmãos que aqui estão me ouvindo poderiam dar aula nesta noite sobre plantio e cultivo, porque muitos aqui já plantaram, vivem da agricultura, e a gente sabe que plantar antes ou depois do tempo significa comprometer o resultado da colheita. Quem planta antes, que é ansioso, antecipado. Quem planta depois, que é o atrasado, sempre compromete o resultado. Ele pode colher pouco ou colher com má qualidade, porque cada coisa, cada cultivo, cada plantio tem o seu tempo. Então existem aqui 2 grupos que eu citei: os ansiosos que querem tudo antes, e aqueles que são meio que dormentes, perdão da palavra, mas é isso, né? Que atrasam e o tempo passa e eles nada fazem. E a Bíblia diz que nós devemos aproveitar o tempo. Tem um terceiro grupo que é o pior. São aqueles, o irmão fez leitura hoje, 2 Coríntios 9:7. Mas o verso 6 diz: o lavrador que semeia poucas sementes vai ter uma pequena colheita. Tem um grupo que não semeia nada. E o grupo que não semeia nada também não vai ter nada para colher. O tempo é o mesmo. E ao seu tempo nós devemos semear. A Bíblia também diz que quem semeia vento colhe tempestade. Devemos aproveitar o tempo que Deus nos dá para semear coisas boas. Amém? Olhando ali para o meu amigo, porque ali também funciona o tempo, né? Tempo de matar e tempo de curar. Hoje é escandaloso falar para a gente assim, tempo de matar. Mas houve um tempo,
nos dias do pai desse escritor, de Salomão, nos dias de Davi, nos dias de outros reis, em que havia muitas guerras na antiguidade, a Bíblia diz que de ano em ano os reis se reuniam para guerrear. E se nós vivêssemos naquele tempo, nós teríamos duas alternativas. Ou nós nos defenderíamos, ou morreríamos. Por isso que o escritor diz, tempo de matar. Ele também fala aqui, tempo de curar. E quando eu cheguei aqui, eu lembrei que em Cristo Jesus nós fomos curados da maior enfermidade que afeta a raça humana, chamada pecado. Nós éramos escravos do pecado. Como eu disse, eu transcrevi os textos para que vocês pudessem prestar bem atenção. E lá em Gálatas capítulo 4, verso 4 ao 7, Paulo disse o seguinte, prestem bem atenção. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque nós somos seus filhos, Ele mandou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, para que tenhamos o direito de falar de Deus como nosso querido Pai. E porque somos filhos, agora não somos mais escravos, mas verdadeiros filhos de Deus. E uma vez que somos filhos, tudo quanto Ele tem nos pertence, pois foi assim que Deus planejou. A leitura começa dizendo, mas quando chegou o tempo, e eu digo que Deus surpreendeu o mundo com seu Filho. Quando chegou o tempo, aquela moça, Maria, foi surpreendida por um anjo que lhe disse, Maria, tu darás à luz o Salvador. E ela disse, mas como que vai ser isso? Eu sou uma moça que nunca estive com varão. E ele disse, o Espírito de Deus virá sobre ti. O poder do Altíssimo vai formar no teu ventre o Filho de Deus, o Senhor. E no tempo certo, a Bíblia diz que cumprindo-se a plenitude dos tempos, manifestou-se Jesus. Enquanto eu ouvia a lição de domingo, eu estava pensando, muitas coisas Jesus fez neste ministério e neste tempo. Ele nos reconciliou com Deus e Ele nos reconciliou uns com os outros neste tempo. Porque o judeu era privilegiado. Eram eles que tinham livre acesso a Deus através do sacerdócio, através do templo, através dos sacrifícios. Jesus veio e rasgou o véu. E a Bíblia diz que dos dois povos fez um só. Somos nós a igreja de Cristo e vivemos agora este tempo. Aleluia. Enquanto eu escrevia tudo isso e meditava, o Espírito de Deus me levou a pensar, e isso é uma pergunta para vocês e para mim. Que tempo é este que nós vivemos agora? Eu citei que há vários tempos, e muitos dos meus amados que aqui estão e vocês pensaram em vários tempos que eu não citei e não vou poder citar por causa do tempo. Eu tive que elencar alguns apenas, mas tem muito tempo. E esse nosso tempo agora, que tempo é? Que dias são esses que nós estamos vivendo? Novamente me baseando nas palavras de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, do verso 1 ao 5, ele diz assim, ó, é importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, ou seja, vivemos num tempo trabalhoso. Por quê? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, serão traidoras de seus amigos, serão atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja? Sim.
porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Aleluia. Essa parte de escarnecerão daqueles que procuram ser bons é bem o nosso tempo. Quando a gente procura fazer a coisa certa, muitas pessoas nos taxam às vezes por ignorantes. Perdemos a oportunidade de ganhar, falando literalmente, de lograr às vezes. Mas acontece que nós bem sabemos a quem servimos e que nós vamos comparecer diante dele um dia, e tudo aquilo que nós fizermos estará ali, escrito no seu livro. Desde o momento, eu falei sobre tempo de nascer, né? O salmista diz que ainda pequeno e informe, enquanto eu era formado, entretecido no ventre da minha mãe, tu me vias e anotavas tudo no teu livro. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, que tem sido bom para conosco cada dia. Falando nesse tempo que tem sido tão difícil, Paulo nos aconselhou, Efésios 5, 16 e 17. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Aproveitem bem esse tempo, porque os dias são maus. Olha o que diz o verso 17. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Descobrir é uma coisa, ouvir é outra coisa, e colocar em prática é necessário. Eu acabei de ler aqui que esse pessoal dessa geração virá à igreja, mas não acreditarão em nada do que ouvirão. Na verdade, o Senhor disse que nós seremos amados dele quando nós não somente ouvirmos, mas quando colocarmos em prática os seus mandamentos. Amém? É um tempo também de nós termos as vestes limpas, alvas. No mesmo livro que eu li, no capítulo 9, no verso 8, diz assim, ó, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou ler de novo. Em todo tempo, desde o nascimento até o dia em que Deus nos chamar, devemos estar prontos diante do Senhor, sabendo que Ele virá. E se Ele não voltar, nós iremos a Ele. Glória ao nome do Senhor. Falando de vestes alvas, que está um Lá maior, Jesus? Está bem baixinho aí, né? Me ajudem a cantar. Lá maior. Alvo mais. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos novamente, esse foi só um ensaio. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, está aqui o segredo para nós mantermos as nossas vestes alvas. Oh, country fire. Esta semana é a semana da ceia, e eu fiz questão de cantar este coro do 39 da harpa cristã, porque esta é uma semana em que nós devemos fazer o que Paulo falou, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Essa é a versão tradicional.
A Bíblia Viva diz assim, ó, e por isso, é por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Meus amados, nós não devemos examinar a vida dos outros. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esta é uma semana especial para isso. Nós vamos ter ceia no domingo, mas a gente não deve deixar chegar o domingo para fazer o exame. Não, hoje é terça-feira. Examinemos já. Hoje à noite, quem sabe no momento da oração, você que já começa a fazer um exame, pode vir à frente e dizer, Senhor, e não precisa contar para os outros, não. Fale você e Deus, tu conheces o meu coração. O salmista disse, tu me sondas e tu me conheces, Senhor. Tu sabes, meu Deus, tudo o que vai no meu coração. Oh, aleluia. Nós vivemos também, e eu separei aqui, um tempo de buscar ao Senhor. Isaías 55:6 diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E este é o tempo que Deus tem nos dado, meus irmãos. E nós devemos aproveitar este tempo, como disse Paulo. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem e procurem descobrir qual é a vontade de Deus. É um culto de ensino hoje, né? É aqui que a gente aprende qual é a vontade de Deus. É em casa lendo a palavra e é colocando em prática. É lutando contra nós mesmos. Porque, amados, tem sido tão difícil a minha luta contra mim mesmo, para fazer com que eu faça uma melhor administração do meu tempo, de tal maneira que agrade a Deus. Porque falar, como eu disse, não basta. Vestir bem não basta. Cantar, levantar as mãos, glorificar a Deus, dançar, pular, tudo isso é bom. Mas nada disso tem nenhum valor se isso não proceder aqui do coração. Na verdade, eu já disse na escola dominical, Deus não nos contratou para sermos artistas. Perdoe-me pela palavra. Deus não me chamou a mim para fazer papel de palhaço. A igreja não é um grande circo, aonde eu finjo ser aquilo que não sou. Na verdade, a igreja é um grande hospital, onde a gente vem e a palavra fala conosco e nos limpa e nos purifica e nos torna alvos mais do que a neve e nos prepara para nos aproximarmos dele, que é santo, santo, santo. Oh, Countrify. Meus amados, é tempo de ler a Bíblia. Meu tempo está correndo ali. Eu fiz um propósito com Deus. Eu sirvo a Deus há alguns anos, desde a minha juventude. E eu sempre li a Bíblia. Mas eu lia assim, tinha dia que eu lia bastante, tinha dia que eu não lia nada. Tinha dia que eu lia bastante, tinha dia que eu não lia. Quando eu li uma história, por exemplo, eu quero saber como foi a história do Davi. Eu lia toda a história dele. Livro de Esdras. Mas eu fiz um propósito com Deus e disse, Senhor, vamos combinar algo, eu e o Senhor. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. E vamos combinar que se eu quiser saber alguma coisa mais profundamente, porque eu sou meio curioso e isso me atrapalhava na leitura, porque eu ia ler e eu passava por um texto que dizia assim, exemplo, e chegou Moisés a um poço e vinham as filhas de Reuel com seus rebanhos. No capítulo seguinte a Bíblia diz, e Jetro, seu sogro, assim, peraí, o nome do homem era Reuel ou era Jetro? Aí a gente acaba descobrindo que está em dois idiomas diferentes, é a mesma pessoa. Mas precisa dar uma olhada para entender. Então eu disse a Deus, a minha leitura eu vou fazer todos os dias. E se eu tiver alguma curiosidade ou algum assunto para me aprofundar, aí é um outro tempo. Aleluia? Amém. E o que aconteceu? Desde este tempo que eu resolvi me dedicar para ler. Deus tem me dado alguns presentes. O Zé Manuel citou, tem me dado a oportunidade de lecionar na escola dominical, tem me dado a oportunidade de falar hoje para vocês. E não é pouca coisa estar aqui falando aos irmãos. Como eu disse, tem aqui pastores, evangelistas,
tem irmãos aqui que poderiam falar e me ensinar também. Mas é um tempo que Deus tem me dado. E eu tenho aproveitado este tempo. Aleluia. É também tempo de orar. É tempo de buscar a face do Senhor, como foi dito aqui. Enquanto se pode achar. Nós vamos chegar num tempo, espero que nós não. Mas vai haver um tempo, se Deus quiser, nenhum de nós vai estar nele, em que o Senhor não será achado pelos homens. Porque o Espírito de Deus vai levar a sua igreja ao encontro do Rei. E os que aqui ficarem terão que passar. A Bíblia diz que procurarão a morte fugirá deles. Haverá um tempo muito difícil, o qual eu vos convido a não participar dele. Eu vos convido a participar do tempo das bodas do Cordeiro. Aleluia. Amados, é tempo de visitar tanta gente carente, irmãos e irmãs, tanta gente ferida, tanta gente precisando de um abraço. Eu não sou de muito abraçar, mas isso sou eu. Mas também não nego quando alguém me abraça. Mas tem gente que gosta muito de abraçar. E tem pessoas que um abraço apenas. O Zé Manuel falou isso muitas vezes, né, Zé Manuel? Que o que fez ele ficar em Sara foi um abraço do William Trombin. Ele sentiu sentiu-se tão bem recebido nesta igreja em Sara que ele não teve mais nem coragem de ir embora por causa de um abraço. Então, uma visita, um abraço, uma palavra. Nós estivemos reunidos em família esse final de semana e eu e a esposa tocamos, cantamos, fizemos aquilo que a gente gosta de fazer. E a sobrinha dela disse: Márcia, Deus tocou no meu coração e ela estava afastada. E ela foi no culto essa semana e voltou para Jesus. Porque aquilo ficou no coração dela. E nós nem percebemos. Estou falando da Cris. Aleluia. Eu estou citando o nome porque os parentes já estavam procurando saber quem era. É a Cris. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus que nós acabamos sendo bênçãos para elas sem nem perceber. Louvado seja Deus. É também um tempo de ouvir as pessoas. Tem tanta gente querendo falar, mas ninguém mais para ouvir. Eu lembro que aqui nessa igreja eu tive uma experiência incrível. Eu estava ensaiando há muitos anos. E o irmão que fazia aqui a faxina na época, o irmão Toninho, muitos de vocês vão lembrar dele. Toninho, pai do Antônio Carlos, Cacá. Ele trabalhava aqui, um nordestino, baixinho. E ele parou. Isso, o Antoninho do Pandeiro. Ele parou onde eu estava começando a dedilhar meus primeiros acordes e eu vim aqui ensaiar. Eu acho que eu estava de férias. E ele me disse: irmão, eu tive um sonho. Nesse sonho Deus me mostrou regendo um coral de criança. E eu já falei com o maestro para comprar uns instrumentos, porque eu quero fazer isso. Deus colocou forte no meu coração. Menos de uma semana depois, Deus chamou ele para reger o coral de crianças, só porque não era aqui não. Era ali na Glória. Eu fiquei tão feliz porque eu parei para ouvi-lo, que foi a última vez. É tempo de parar para ouvir, meus amados. Para finalizar, 9 em ponto. O que eu vou fazer a partir de hoje com o meu tempo, depois de ouvir esta mensagem? Lembremos que tudo dura apenas um tempo determinado. Tem coisas, meus amados, que nunca mais vão voltar. Há oportunidades que nunca mais. Mas nesta noite há uma oportunidade de Deus neste lugar, dizendo: amada minha, igreja minha, eu vos quero passar um tempo de intimidade convosco na oração, na leitura da palavra. Eu quero usar-vos para fazer visitas, para orar, para ensinar, para ministrar. Vamos nos colocar de pés, por favor? E eu queria convidar aqueles que desejarem vir à frente para a gente fazer uma oração e fazer um novo propósito com Deus, dizendo: Senhor, ensina-me, dá-me sabedoria para administrar o meu tempo, de tal maneira que eu alcance, Senhor, a graça de te agradar,
a cada dia, Senhor. Ok. Pediu para chamar e orar. Meus amados, alguém deseja? Confesso que eu mesmo fiquei com vontade de descer, porque essa palavra falou primeiro comigo. Deus falando ao meu coração que eu preciso dedicar mais tempo a Ele. Porque na verdade, lá no começo eu li: que vantagem tem o homem com tanto trabalho? A gente se preocupa tanto em trabalhar. E meus amados, abre parênteses, devemos trabalhar mesmo, tá? Não estou fazendo nenhuma apologia aqui a não trabalhar. Nós devemos trabalhar. Mas só porque nós devemos também dedicar um pouco do nosso tempo àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Amado Deus, após ministrar esta palavra, nós nos achegamos diante do Teu altar. Nós sabemos, Senhor, que com a Tua ajuda, nós podemos, Senhor, viver um tempo de avivamento, um tempo de renovo espiritual, um tempo de restauração, um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo de crescimento, um tempo de vestes alvas, como foi dita nesta noite. Nós queremos te pedir, Senhor, dá-nos sabedoria para fazer boa mordomia do nosso tempo que Tu nos deste. Nós sabemos que em algum momento, Senhor, no futuro Tu virás, e a Tua palavra diz que não tardarás. Mas, porém, se Tu não vieres, nós iremos ao Teu encontro. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, Senhor. Pai, abençoa cada vida que veio diante do altar nesta noite. E que cada um de nós, Senhor, possa, a partir de hoje já, levar esta palavra no coração. E lembrar que tudo o que Tu queres, Senhor, é um pouco do nosso tempo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado pela Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Faz parte da nossa vida. Toma o nosso tempo em Tuas mãos. É Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém, Senhor. Amém.